No capítulo 21 de Jó, ele vai olhar os amigos, né? E continuar vendo os amigos insistindo em uma teologia muito simplista, como se fosse uma fórmula muito simples de analisar. Então eles olham e falam, olha, quem tá sofrendo é porque pecou. E quem tá prosperando é porque Deus abençoou. Só que Jó olha para esse contexto e fala, olha, não é bem assim. Se vocês pararem para me ouvir, se vocês pararem para analisar o que eu tô falando, vocês vão entender que não é tão simples o quanto vocês falam, né? Mas antes de te explicar isso daqui, preciso te fazer 2 convites. Primeiro, siga esse perfil se todos os dias você quer ter conteúdo cristão, estudo bíblico, propósito, aqui é o lugar. Segundo, nos siga e não somente siga, mas acompanhe e também se movimente, porque nós estamos 42 dias lendo o livro de Jó, um capítulo por dia. Hoje é o nosso 21º dia e você é o meu convidado especial, então eu tenho certeza que depois que você começar esse propósito, eu sei que tá na metade, mas você não vai continuar da mesma forma. Você pode continuar aqui da metade e depois você assistir os outros vídeos no canal do YouTube. Então venha, porque você não vai ficar de fora. E outra, não é só que você vai ficar de fora, mas você vai entender o quão importante é essa história, o quão Jó, muitas vezes, é destrinchado de uma forma muito simplista. E aí Jó, ele vem falar, né, olha, vocês querem explicar a vida como se fosse uma matemática simples, de uma forma muito simplista, mas vocês precisam entender que há coisas que excedem o nosso entendimento. Nem todo sofrimento vai ser castigo, nem toda pessoa que tá bem por fora significa que ela tá sendo aprovada por Deus, principalmente porque nem toda prosperidade é bênção, nem toda pessoa que tá com dor é porque ela foi rejeitada por Deus. E o que eu acho mais lindo aqui nesse discurso de Jó, e é algo que você tem que levar pra sua vida, porque Jó, ele tá desconstruindo uma história falsa. E é isso que você tem que aprender, porque tem histórias que se você começar a contar, você não se questionar, você vai ficar aprisionada nela. Porque os amigos queriam contar uma história que era falsa. Se Jó ficasse preso nessas histórias que eles estavam contando, simplesmente ele iria definhar mais do que ele já estava se definhando. E aqui, no verso 21, ele vem nos contar uma história do jeito certo, uma história que não é contada pela aparência, não é contada pelos histories de um celular, não é contada pela tela de um celular. Uma história que não termina no sucesso dos ímpios, não termina na dor dos justos, mas uma história que termina no juízo de Deus. Essa é a história final. E essa é a história que você precisa contar, porque em Cristo, somente nele você vai viver com clareza. Jesus, ele sofreu sem pecado, foi rejeitado, foi transpassado, foi humilhado, ele sofreu, padeceu, mas no final a história verdadeira era a redenção. E o que nos parecia derrota nos apontava para algo muito maior. E é exatamente isso que Jó 21 vem nos contar. A vida, ela não pode ser interpretada somente pelas coisas que aparecem. A prosperidade, ela pode enganar. A dor pode confundir, principalmente. Mas Deus, ele vê desde o começo. Então, meu conselho para você hoje, não viva uma história que os outros têm contado para você. Viva uma história que Deus já determinou, já contou desde o princípio até agora e que principalmente vai ecoar na eternidade naquilo que ele já planejou para sua vida. Pensa nisso. Beijo.